Dando sequência ao nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade, lembrando sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e tem as reprises ao longo da semana em diferentes horários, diferentes momentos, começando sempre um programa novo aqui também na nossa TV Galega para levar para você a melhor informação. E obrigada, Obrigada mesmo por escolher também aqui o nosso encontro, esse momento especial, uma vez por semana, a programação ao vivo e as reprises, para ficar muito bem informado com os assuntos colocados em pauta aqui também no Mulheres. E agora, trazendo como destaque a pauta alimentação. Nesse sentido, alimentos que fazem a diferença no nosso dia a dia, essa segurança na escolha certa e, mais do que isso, conhecimento, informação, para levar também essa informação para o seio familiar. E para isso, eu convidei aqui o nutricionista Alex Ramos, que também está comigo pela primeira vez na TV Galega. Então, desde já, Alex, seja bem-vindo. Vai ser uma entrevista muito oportuna para quem nos acompanha agora em casa. Tudo bem, Alex? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco de conhecimento, falando um pouquinho sobre alimentação e nutrição, que é algo tão importante nos dias de hoje. É verdade, cada vez mais, né, Alex, a gente acompanha realmente entrevistas, as pessoas buscando esse tipo de assunto, procurando ficar bem informado com o que temos ao nosso redor e, mais do que isso, sabendo a importância desses alimentos certos para fazer a diferença no nosso dia a dia, que isso é questão de saúde, né, Alex? Exatamente, a gente percebe que atualmente as questões relacionadas à alimentação vêm chamando cada vez mais a atenção da população. Isso é muito bom, porque se a gente parar para analisar, a nossa vida ela é totalmente dependente do que a gente consome, né? Da nossa alimentação. Está muito associado, porque a gente pode viver uma vida consumindo remédio, aí batalhando contra doenças, ou a gente também pode viver uma vida de realização e plenitude, né? E isso está muito associado à nossa alimentação. Se a gente tem uma boa alimentação, a gente consegue ter uma boa qualidade de vida e, quem sabe, aí o rumo da nossa vida acaba mudando também. Olha que legal. E o que seria uma boa alimentação nos dias de hoje, Alex? Onde buscar esses bons alimentos para o nosso dia a dia? Então, na realidade, a gente precisa resgatar, se a gente for trazer para uma linguagem mais atual, a gente precisa ser um pouco mais cringe também, né? A gente precisa resgatar alguns hábitos muito básicos e simples que os nossos antepassados já tinham, né? Os nossos próprios pais e avós, assim por diante, que eles já tinham e que foram se perdendo ao decorrer da evolução aí, né? Do digital que a gente fala hoje. Então, não estou aqui falando que a gente precisa retroceder e voltar a ter uma vida como os nossos pais e nossos avós tinham. A gente precisa viver essa evolução, mas aproveitar isso, né? Mas também voltar e dessa forma buscar esse alimento que lá no passado Exatamente. fazia tanta diferença e agora com essa corrida do dia a dia, eu acho que muitas pessoas acabaram deixando de lado. Mas que alimentos seriam esses? O que seriam esses alimentos que no passado faziam tão bem para os nossos familiares e hoje poderiam e deveriam estar ainda presentes no nosso cardápio? Então, o que ocorreu com essa evolução que a gente teve, né, acabou se perdendo um pouco a questão do cozinhar. Hoje em dia, a gente acaba, devido à correria do dia a dia, esse consumo do alimento pronto, do industrializado, ele acabou aumentando bastante, né? A gente deixou um pouco de cozinhar, deixou de ter aquela hortinha em casa. Às vezes é algo que a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas se a gente parar para pensar, a gente deixou de procurar o alimento ou procurar o que consumir e a gente passou a escolher o que a gente pode consumir, que é pronto, né? Com toda essa evolução, inclusive o nosso guia, o nosso novo guia alimentar da população brasileira, ele também veio, também evoluiu, também, né? Então, o que ele traz aqui? Os alimentos, antes esse guia alimentar ele era mais focado na pirâmide alimentar, né? Agora ele traz mais essa ideia da qualidade do alimento. Então ele é dividido em 4 grupos, né? A gente deve priorizar o primeiro e o segundo grupo, que são aqueles alimentos in natura, né? O grupo 1, alimentos in natura, que eles são a comida de verdade mesmo, o alimento íntegro, mais próximo da origem, no caso. Os alimentos minimamente processados, que são esses mesmos alimentos de verdade, que são descascados, moídos, embalados, lavados e assim por diante. Então esses é o que a gente precisa priorizar no nosso consumo do dia a dia.
a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção, né, para o consumo de processados, que daí já vão ser alimentos que têm adição de açúcar, sal, para prolongar um pouquinho mais a validade ou até mesmo melhorar o sabor, a palatabilidade do alimento. E tem o quarto grupo, que é o que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Evitar, não consumir em excesso, que são os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são os embalados, no caso, né? Aqueles que têm uma longa lista de ingredientes, que muitas vezes tem vários nomes que a gente nem conhece, cheios de aromatizantes, conservantes, realçadores de sabor, óleos que são produzidos de uma maneira mais industrializada, né? Gorduras e assim por diante. O Alex, no teu consultório, quais são as principais queixas ou os principais pedidos de quem procura, por exemplo, você como nutricionista e quer fazer uma mudança na sua vida, no seu hábito alimentar? Quais são as principais dúvidas ou queixas dos pacientes? Na realidade, os pacientes geralmente eles vêm e eles têm um pensamento muito focado e ligado no o que eles estão consumindo, que estão fazendo eles fazendo eles ganhar peso, né? Ou aumentar o percentual de gordura. E muitas vezes não está associado ao que come, e sim a vários outros fatores do dia a dia. A gente acabou de falar na questão da base da alimentação, né? Mas a gente tem vários outros fatores que estão altamente associados a isso, que é o quê? Ter uma boa noite de sono, porque a gente precisa lembrar que a nossa produção hormonal ocorre enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo, a recuperação dele é enquanto a gente está dormindo. Uma pessoa, até os estudos atuais, eles trazem que essa taxa elevada de obesidade, sobrepeso, também está muito associado à qualidade do sono, né? Por exemplo, uma pessoa que ela não tem uma boa noite de sono, no outro dia o corpo ele vai cobrar esse consumo de energia maior. Então, geralmente a pessoa que dorme pouco, ela vai ter mais fome, ela vai ter mais vontade de consumir alimentos um pouquinho mais processados, base de carboidratos refinados, farinhas, açúcares e assim por diante, porque é o corpo que está pedindo para repor energia. Então, isso está muito associado também. É muito importante a gente priorizar o consumo de água também, né, adequado no dia a dia. Hoje a gente tem aí um cálculo de, em média, 35 ml por quilo de peso. Se a gente pegar aí uma pessoa que tem o quê? Uns 86 quilos, vai dar uns 3 litros de água por dia. É só a gente pegar 35 e multiplicar por quantos quilos a gente pesa, no caso, né? É muito importante também, então, a gente dar atenção a isso. E, principalmente, a gente também tem que dar muita atenção ao funcionamento do nosso intestino, que está totalmente associado a isso. Ter um bom consumo de fibras associado à água, que foi o que a gente acabou de falar, né? Temos várias fontes de fibras aí de origem vegetal. Então, sempre que possível, a gente consumir a fruta com casca, as frutas que a gente consegue consumir, legumes com casca, até mesmo folhas, talos, que sobram do preparo do dia a dia, que a gente vai fazendo no almoço. É bom a gente guardar e produzir outras coisas com isso e aumentando esse aporte de fibra. Aveia, semente de chia, a gente tem então aí várias fontes, psyllium, né? Várias fontes de fibra para que a gente consiga melhorar essa nossa saúde intestinal. Lembrando que não adianta a gente ter um cuidado super grande com o que a gente come, lembrando que o que a gente come é absorvido, tudo que o nosso corpo precisa é absorvido lá no nosso intestino, né? Então, para que essa absorção ocorra corretamente, a gente precisa ter uma boa digestão, e essas fibras, elas ajudam muito no trabalho do nosso intestino. Então, a gente vai sempre estar com a imunidade mais em alta, sempre vai estar ali mais saudável e preparado, lembrando que o nosso intestino ele acaba atuando aí em todos os outros fatores aí fisiológicos do nosso organismo. Então, é um conjunto. Exatamente, de vários hábitos que sim, eles acabam sendo básicos e simples, que acabam às vezes fugindo no nosso dia a dia, porque a gente está muito corrido, né, com toda essa evolução que a gente citou lá no início, e a gente precisa resgatar um pouco mais disso. Isso é meio que o basicão que todo nutricionista sempre aborda e fala, só que aí eu puxo um pouco mais para a minha maneira de trabalhar, né, com os meus pacientes. A gente só vai conseguir fazer tudo isso se a gente der uma olhada e der uma importância para uma base que sustenta tudo isso, que é o nosso cérebro,
né? Que é o nosso comportamento, que é a nossa saúde mental. Eu acho que isso pegou muito, principalmente agora, né? Com a pandemia, com tudo que a gente passou. E aí a gente volta até a pergunta que você me fez no início. Porque a maioria dos meus pacientes, eles chegam muito preocupados com o que eles estão comendo, né? Que acabam prejudicando a saúde deles em alguma doença específica, ou até mesmo por questão do percentual de gordura. E às vezes são coisas muito simples, como, por exemplo, às vezes não é o que está comendo, e sim como a pessoa está comendo, né? As nossas emoções, a pandemia deixou isso muito nítido, elas estão extremamente associadas, né, à nossa alimentação. Hoje em dia, todos os nossos sentimentos, eles muitas vezes acabam estando ligados ali à alimentação. Tanto os negativos, né, a gente está triste, a gente come. Ficou frustrado com algo, a gente acaba comendo alguma coisa. Quanto os positivos também, se a gente quer comemorar, a gente conquistou algo, a gente come, né? Aconteceu algo bom na nossa vida, a gente comemora, comendo, socializa com a família e com os amigos, comendo. Então tem muitos gatilhos emocionais, né? De coisas que acontecem que a gente acaba descontando na alimentação. Então é muito importante a gente dar essa atenção especial a isso, porque se a gente não cuida dessa questão da saúde mental, a gente não consegue ter estrutura para fazer todo o restante. E os pacientes entendem isso, procurando, por exemplo, o consultório de um nutricionista, entendem que é preciso, de repente, avaliar ou olhar outros parâmetros desse ser humano, principalmente buscar esse equilíbrio emocional, equilíbrio mental, para depois poder chegar também nesse equilíbrio da saúde pelos alimentos? Entendem? É porque na realidade, na prática depois, eles conseguem compreender isso. Inclusive eu pego pacientes que saem do consultório sem uma dieta fixa específica e conseguem, às vezes, reduzir drasticamente o percentual de gordura, percebendo essas questões emocionais, sabe? Porque se a gente for resumir o que está associado o ganho de peso ou a dificuldade de reduzir o percentual de gordura, muitas pessoas que têm aí várias questões com efeito sanfona, por exemplo, né? Que perdem peso, depois acabam voltando a ganhar peso novamente. Se a gente for resumir, é por um simples fato de comer sem ter fome, né? Justamente é o que a gente fala desde o começo, essa correria que a gente tem, essa evolução, às vezes a gente não tem tempo de acompanhar a evolução que o mundo está tendo, a pessoa ela acaba não sentindo, o nosso corpo ele dá sinais o tempo todo. A gente se nutre de alimentos e também de sentimentos, eu sempre costumo falar isso, né? Então, o nosso corpo ele dá sinal o tempo todo, a gente só precisa parar, respirar e ouvir um pouco mais. Porque a partir do momento que o paciente ele começa a perceber se realmente ele está com fome, né? Ou são outros fatores que estão associados e involuntariamente ele está comendo, ele consegue só comer quando ele realmente está com fome física, né? Que é quando o corpo está precisando reabastecer, e ele consegue parar quando o corpo manda o sinal de saciedade. Mas aí é todo um trabalho comportamental que a gente faz com o paciente, no caso, né? E a maioria dos casos está associado a isso, de o paciente ele acaba não percebendo, isso é muito involuntário na realidade, né? A pessoa ela precisa ouvir um pouco mais os sinais que o corpo dá. Aí ela vai aprender a comer quando o corpo realmente precisa comer e apenas as quantidades que o corpo está necessitando naquele momento ali. Então sabe o momento de começar e também sabe o momento de parar. O Alex, o momento agora também que a gente observa muito é estar conectado quase 24 horas com os aparelhos eletrônicos ou mesmo em frente à televisão, por exemplo. E nesse momento está ali também comendo. Prestando atenção? Não, quase nenhuma atenção para seu olhar para o alimento, para a comida, para a digestão com qualidade, pensar no alimento realmente como tem que ser. Que tipo de mal isso faz para a nossa saúde? Então, também está associado muito ao que eu acabei de falar. É um dos exercícios que a gente faz muito com o paciente, inclusive. A gente chama isso de comportamento, está muito associado ao comportamento alimentar, né? As pessoas elas estão muito desconectadas com a alimentação. É muito com essa evolução também, né, das mídias, redes sociais e assim por diante. Não quer se desligar nunca, né? Exatamente. Também tem essa questão do foco, por exemplo, do que pode comer, do que não pode comer. Na realidade, a gente pode comer de tudo. O ser humano ele tem esse dom, é diferente, por exemplo, de uma vaca. Vamos
citar um exemplo que só pode comer vegetal, né? A gente não, o ser humano ele pode comer de tudo. A gente só precisa aprender a comer, né? Porque a gente está muito ligado, que foi o que você acabou de falar. Às vezes a pessoa ela precisa começar a se conectar um pouco mais com a alimentação. Aí a gente volta, né? Atrás, trazendo um pouquinho do que os nossos pais, os nossos avós faziam. Começa a cozinhar um pouco mais, a gente precisa pegar esse hábito novamente de sentir o cheiro do alimento, sentir o sabor do alimento, sentar em um local confortável, na mesa, tentar desligar um pouco o celular e os aparelhos, porque essa questão de você perceber os sinais tanto da fome quanto da saciedade, a gente só consegue se a gente estiver mais concentrado no momento que a gente está se alimentando. Isso não quer dizer que a gente precisa parar e ficar totalmente concentrado só ao que a gente está comendo, né? Mas ao mesmo tempo é bom a gente se desligar um pouco. Inclusive os pacientes, depois que eles começam a fazer isso, eles percebem o quanto é muito melhor, né? Porque às vezes a pessoa ela só tem aquele momento do meio-dia para dar uma sentada, dar uma respirada e descansar. Então o melhor que tem é dar uma desligada do mundo ao redor e aproveitar plenamente. Às vezes a gente acorda, passa a manhã inteira pensando no momento do almoço. O que eu vou comer no almoço? O que eu vou comer no almoço? Né? Fica pensando. Aí chega o momento do almoço, a gente come assim, ó, em 4 minutos, 5 minutos. Então, a gente não sente o sabor da comida, não sente o cheiro da comida, só come, né? Então, isso é meio que a gente se desconecta da alimentação. A gente precisa voltar a se conectar, né? Melhorar o relacionamento que a gente tem com a nossa alimentação. A gente usa muita palavra de falar, eu preciso matar a fome. A gente não precisa matar a fome, ela não é algo ruim na realidade, né? Ela é algo bom, é algo normal, todo mundo sente fome, você sente fome, eu sinto fome. A gente só precisa saber identificá-la. Se a gente estiver no celular enquanto está comendo, nosso cérebro, é ele que vai trabalhar ali em função de liberar o hormônio da saciedade. Se a gente não prestar atenção um pouco mais, estiver muito ali ligado no celular, na TV, o nosso cérebro ele não vai ter facilidade de estar emitindo aí esses sinais de saciedade. E o que ajuda, inclusive, a gente a sentir ou acelerar esses sinais de saciedade é justamente a gente comer mais devagar, não tão rápido, né? Ele demora aí, em média uns 20 minutos para começar a perceber que a gente está comendo, para começar a produzir ali o hormônio da saciedade, então a gente precisa comer mais devagar. E esse processo mecânico da mastigação, ele também ajuda a aumentar a produção desse hormônio da saciedade. Então a gente chama aí de técnicas de mindful eating, né? Que é comer plenamente ali, né? Uma atitude mais plena de você sentar, respirar e estar plenamente presente no momento de você se alimentar, para você sentir ali o momento que você pode parar. Dessa maneira, todo mundo pode comer de tudo, né? Comer o que gosta e ainda assim não enfrentar nenhuma dificuldade com questões aí de o que pode, o que não pode. O que a gente deve é priorizar o que eu falei lá no início, que é mais próximo da origem, né? Mas não necessariamente que a gente é proibido de consumir os outros alimentos. A gente só precisa aprender aí consumir eles de uma maneira, né, em quantidades corretas, em momentos mais específicos e não fazer desses alimentos a base da nossa alimentação. Muito obrigada. Depois dessa aula aqui na área de alimentação, obrigada demais pela tua presença conosco aqui. E já fica o convite, a primeira entrevista de muitas outras, tá bom? Que ótimo, muito obrigado. Obrigada também. Gente, intervalo. Na sequência tem mais um assunto em pauta. Vamos falar sobre um livro que traz uma viagem pela América. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa viagem que aconteceu através de uma bicicleta, dando asas através de uma bicicleta. O autor estará comigo daqui a pouquinho. Eu volto já. Getting